para compreender a crítica da razão pura em Kant. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Kant foi o maior pensador da filosofia iluminista, responsável pelo desenvolvimento da razão como determinante para a formulação de uma análise completa a respeito do entendimento crítico de uma compreensão essencialmente no que tange a epistemologia das ciências. Sempre esteve preocupado com a possibilidade do conhecimento, sobretudo com a autonomia da razão em relação ao saber, da possibilidade ou não da formulação para a compreensão da análise, enquanto objeto da interpretação. Isso a respeito de alguns aspectos e, por outro lado, compreender o significado do entendimento. Procurou entender as condições do desenvolvimento de uma razão crítica e analítica ao mesmo tempo, com a finalidade de investigar as condições nas quais é possível o conhecimento. Isso se deve ao campo essencialmente prático do conhecer, da elaboração da epistemologia. Existem variáveis de análise. O conhecimento é um mecanismo extremamente difícil, pois usam metodologias diferentes, sendo elas complexas ao próprio entendimento. A questão fundamental na obra de Kant refere-se ao saber, a possibilidade do conhecimento no seu livro clássico, a mais importante obra da produção iluminista. A crítica da razão pura distingue duas formas básicas para o conhecimento. A primeira, o que se denomina de conhecimento empírico, o que significa na prática esta forma de entendimento, o que será esclarecido pela elaboração desenvolvida nesta exposição, ao que se refere aos dados exclusivamente fornecidos pelos sentidos, atinge o campo da formalidade da experiência, significa a posterior, uma formulação empírica. O conhecimento vem após tal proposição, sendo do campo experimental, por isso empírico. Diferentemente do método a priori. Exemplo, o carro é vermelho. Com efeito, o conhecimento se define a posterior, depois que foi realizada a experiência. Só sei que o carro é vermelho após a percepção da consciência. O segundo modelo de conhecimento é o que se determina na sua epistemologia, como conhecimento a priori. Nesse caso específico, não é determinado pela experiência, mas somente por uma lógica racional de identificação universal, sem relação com o mundo empírico. A acepção se define por meio de um conceito abstrato. Não necessita dos dados do sentido. Sua elaboração é anterior ao campo experimental. Surge essencialmente de uma operação da razão. Exemplificando, duas linhas paralelas jamais se encontram em um mesmo ponto. Esse tipo de juízo é válido em qualquer parte do mundo, desde que use a lógica em referência. O juízo aplicado nesse caso não se refere a uma determinada linha, mas todas as linhas. Exatamente por esse motivo, o conhecimento é universal. Com o mesmo exemplo, 2 mais 2 são 4 em qualquer parte do mundo. Se aplica a lógica da matemática, o raciocínio é verdadeiro. O conhecimento, para ser válido, não depende de uma situação específica e, exatamente por esse motivo, é um conhecimento necessário e inquestionável. O conhecimento a priori, não empírico, basta se, por ele mesmo, é lógico
e não contém em sua racionalidade nenhum princípio da contradição. Com efeito, cabe aqui deixar claro que o conhecimento a priori leva a juízos universais e necessários. Já o conhecimento empírico não tem essas características. Aplica-se a situações concretas do mundo. Essa é a chamada aplicação da lógica prática, dos conceitos universais. É, de certo modo, um conhecimento mais frágil. Prende-se a situações temporais da análise. Já os juízos são classificados por Kant com duas características essenciais. Tipos específicos. Juízos que são analisados em detalhes. São os juízes analíticos e os sintéticos. O que é um juiz analítico? Qual a sua melhor explicação? Em todo juiz analítico, o predicado está intrínseco no sujeito de forma clara, objetivo. É só analisar o sujeito, entender a lógica do raciocínio. Exemplo típico: o quadrado tem 4 lados. Analisando o sujeito quadrado, já concluímos necessariamente os 4 lados. Esse tipo de juízo não acrescenta nada de novo ao conhecimento. Atende à lógica da construção de argumentos, cuja formulação abrange a silogística de uma operação abstrata e original. Aplicação aos princípios da não contradição. Um pouco daquilo que ainda vem do entendimento aristotélico. Os juízos sintéticos, quando o predicado não está contido no sujeito. Nesse caso, acrescenta algo novo, que é o qualificativo. O que analisaremos será o seu significado. Amplia o conhecimento de forma clara e objetiva. Os corpos movimentam. Por mais que tentemos fazer uma análise desse processo, não conseguimos extrair informações a respeito do predicado, ou seja, do movimento dos corpos. Ao analisar o valor de cada juízo, Kant faz a seguinte classificação: juízo analítico serve apenas para facilitar o que já se sabe do sujeito. Não precisa de experiência, é universal, absoluto, nele mesmo, porém pouco útil na produção do conhecimento, pois tudo é muito arcaico, apenas silogístico. Já o juízo sintético, a posterior, está ligado ao campo da experiência, tem validade sempre ligada ao tempo e ao espaço onde realizou o feito. Não produz conhecimento universal, com efeito não são necessários, sempre ligados a um fato particular. Exige apenas a compreensão da análise. Juízo sintético a priori é o mais importante por 2 motivos básicos. Não está ligado ao campo da experiência. É universal, necessário, acrescenta conhecimento por meio do predicado. O sujeito amplia o entendimento. A matemática e a física trabalham com esse estereotipo de juízo. Para Kant, o juízo resulta de um trabalho de síntese entre o sujeito que conhece e o objeto que é conhecido. Para ele, é impossível conhecer as coisas em sua natureza, o chamado objeto em si. Conhecemos apenas pelo mecanismo da percepção. O objeto apresenta-se para o sujeito, portanto, o conhecimento é, ao menos em parte, a projeção do processo de síntese de domínio do sujeito, porque a apresentação do objeto ao sujeito depende de um paradigma. Todos entendem a partir de uma determinada metodologia,
nada representando ao sujeito sem ideologia, pois o próprio sujeito é construção dos mecanismos de síntese. A sua epistemologia. O conhecimento resulta de uma síntese entre o idealismo e o realismo. De certo modo, para superar esse antagonismo, Kant dá a seguinte definição: o conhecimento não é delimitado tão somente pelo sujeito, como também pelo objeto, mas somente por uma razão lógica de interpretações mútuas, obviamente existindo uma superposição do sujeito nesta construção. O conhecimento é estabelecido por uma relação entre sujeito e objeto, com princípios dialéticos, o que é muito interessante. O saber desenvolve entre dois antagonismos. Com efeito, o que podemos conhecer não apenas os fenômenos tais como aparecem, apresenta seu sujeito de acordo com o paradigma do mesmo. Tal crítica refere-se ao idealismo kantiano. Parece ser uma metodologia sem perspectiva, rumo ao caminho da objetividade. Como tal conceito, não podemos identificar os objetos como são, na objetividade dos fenômenos, pois não podemos reconhecer os objetos em si mesmos. E Kant responde o principal motivo desse entendimento. Conhecemos a realidade a partir de princípios a priori, dentro do tempo e espaço, mas os objetos, ao desejarem formular a análise dos mesmos como sendo um saber puro e é simplesmente um erro. Essas noções são puras intuições. Existem como representações básicas da sensibilidade para o conhecimento. Tudo se organiza por conceitos existentes, a princípio no entendimento, tais como a questão das causas e seus efeitos. Do mesmo modo, o critério da necessidade, entre outros, é requisitado na determinação dos juízos, no julgamento da realidade. O conhecimento, como tudo indica, sempre foi e será, no campo empírico, a compreensão da obra e a impossibilidade do inexorável saber, apenas em uma perspectiva relativa da análise. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.